Olá pessoal, hoje a nossa aula é uma continuação da aula sobre árvores B, tá? E nesse vídeo de hoje a gente vai ver como é feita a operação de inserção de uma chave em uma árvore B. A operação de inserção ela já é um pouco diferente do que a gente está acostumado lá nas árvores binárias. O que tem de semelhante? A gente vai caminhar na nossa árvore pelos nós, né, em busca de um nó folha em que a gente possa inserir a nossa nova chave, né? E o que vai acontecer? A gente vai pegar, digamos que a gente caminhou na nossa árvore, encontramos um nó folha. O que a gente vai fazer? O primeiro passo é verificar quantas chaves tem nesse nó folha. Tá? Se a gente tiver um número de chaves ainda menor que a quantidade máxima, lembrando que a quantidade máxima, né, é 2t menos 1, então se a gente tiver um número de chaves menor que o máximo, então a gente pode inserir sem problemas essa chave nesse nó folha. Agora, se esse nó tiver exatamente 2t menos uma chaves, ou seja, ele tiver no limite máximo de chaves que ele pode armazenar, então a gente vai ter que fazer uma operação aqui chamada de divisão, tá? Que é o seguinte, olha só na nossa imagem aqui, a gente inseriu o elemento 19 aqui nesse nó. Só que quando eu inserir, já vai ultrapassar o limite máximo, tá? De chaves nesse nó. Aí o que vai acontecer? A gente vai pegar e dividir, tá, o nosso nó em dois. Tá? Então eu vou pegar metade dos nós, eles vão para a esquerda, a outra metade eles vão para a direita, e o elemento que está no meio, no caso é esse aqui, o 19, por coincidência é o mesmo elemento que eu inseri, tá? Mas nem sempre é assim. Eu vou pegar sempre o elemento que está no meio. O elemento que está no meio, eu vou mandar ele para cima. Tá? Por isso que a nossa árvore aqui, ela não cresce para baixo, diferente da árvore binária. Né? A árvore binária ela cresce sempre para baixo. Aqui não, ela cresce para cima. Tá? Então o que vai acontecer é que o elemento que está no meio, ele vai subir, tá? E vai para o nó pai. E esse nó vai ser dividido em dois. Tá? Então, olha só, aí o que vai acontecer? Quando eu fizer essa divisão, a gente vai precisar dividir o nó. Para fazer essa divisão, a gente vai ter que dividir os valores, né? Alocar um novo nó e copiar as chaves do nosso nó antigo para o novo nó. As chaves e os ponteiros também, né? E além disso, a gente vai ter que pegar esse elemento que está no meio aqui e copiar ele para cima também, né? E quando a gente for copiar ele para cima, tá? O que vai acontecer? Dificilmente ele vai ficar na última posição ou na primeira, né? Na última posição, que seria o caso mais fácil. Mas normalmente ele vai ficar no meio do meu vetor, entre os valores aqui. Então eu tenho que encontrar a posição correta desse elemento que eu vou mandar ele para cima. E para isso, eu vou ter que deslocar todos os elementos para a direita, tá? Para poder encaixar esse aqui na posição correta. Então, isso precisa ser feito. Vamos analisar agora como que é feita a divisão de um nó. Tá? Então, vou mostrar para vocês agora, analisando linha a linha do pseudocódigo. Então, o nosso pseudocódigo ele vai receber como entrada um nó x, tá? Estou chamando aqui de x, a posição i, um nó cheio y, filho de i. Tá? É como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho a iésima posição, né? E essa iésima posição tem um filho que aponta para um outro nó. Tá? Não importa o número de chaves que tem aqui. Mas aí o que vai acontecer? Eu quero inserir um elemento e esse nó filho aqui eu vou chamar ele de y. Tá? Então o que vai acontecer? Eu quero inserir um elemento, no caso aqui, eu quero inserir um elemento nesse nó y. Mas aí o que acontece? Y, quando eu inserir o elemento, ele já vai estar cheio. Tá? Já vai estar cheio. Aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que
Eu quero inserir um elemento aqui, né? Então eu vou ter que pegar o nó y e dividir em 2. Então para isso eu vou precisar alocar um novo nó, que eu vou chamar ele de nó z, tá? Aqui na linha 2. E esse nó z, ele vai receber, se o nó y for um nó folha, o nó z também vai ser um nó folha. Tá? Então eu copio aqui o valor da variável. E a quantidade de elementos que vai ter no meu nó z vai ser a quantidade de elementos mínimo, tá? Que é t menos 1. Agora, nas linhas 5 e 6, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dividir o nó y em 2. Né? Quando eu dividir em 2, eu vou ter que pegar aqui metade dos valores, que no caso, metade dos valores, no caso vai ser essa metade da direita, e copiar cada uma das chaves para cá. Né? Tem que copiar cada uma das chaves para cá. E isso é feito aqui nas linhas 5 e 6. Tá? Então, dessa forma, olha só, z na posição j vai receber y na posição j mais t. Tá? Dessa forma, eu estou copiando nessa posição o elemento que está nessa. Tá? Isso é feito nas linhas 5 e 6. Vai copiar os valores das chaves. Eu também tenho que copiar os valores dos ponteiros, né, que existem aqui. Olha só, os valores dos ponteiros que tem aqui. Mas eu só vou copiar esses valores, esse e esse, né? Tem os ponteiros aqui. Eu só vou copiar esses valores se esse nó y não for um nó folha. Tá? E isso é verificado aqui na linha 7. Se o nó y não for um nó folha, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa aqui, que é feito na linha 6, só que ele vai copiar os ponteiros que apontam para os filhos. Tá? Então é a mesma coisa, ele vai copiar esses ponteiros apontando eles para cá, tá? Copiando eles para cá. Tá? Isso que está sendo feito aqui nas linhas 7, 8 e 9. Em seguida, ele tem que atualizar a quantidade de elementos, né? Y antes tinha 2n menos 1, 2t menos 1 elementos, e agora quando eu fizer a divisão vai ter a quantidade mínima, que é t menos 1. Então na linha 10 ele vai atualizar essa quantidade de elementos. Tá? Isso está sendo, que eu acabei de falar para vocês, está sendo explicado aqui. Tá? Nesse slide. Mas aí o algoritmo ele não termina aqui. Tá? Ainda está faltando algumas coisas. A gente só copiou os valores de y para z. Agora o que está faltando? Está faltando eu mover esse elemento aqui, vou colocar de verdinho, mover esse elemento para o nó pi, né? Para o nó x, chamado de x aqui. E eu também tenho que atualizar os ponteiros aqui, né? Os ponteiros de x. Então olha só, isso é feito aqui nas linhas 12 e 13. O que ele vai fazer? Ele está pegando do nó x, ele está atualizando os ponteiros, olha só. Ele está atualizando os ponteiros, fazendo eles apontar, deslocando, tá? Deslocando para a direita esses ponteiros. Porque quando eu inserir um elemento a mais aqui, o ponteiro que... Tá? Eu vou inserir um elemento a mais aqui, então eu vou ter que deslocar todo mundo para cá, para a direita, né? Todos os elementos. Eu vou ter que deslocar, então eu vou ter que deslocar também os ponteiros que apontam, tá? Os ponteiros que estão apontando para os filhos. Então é isso que está sendo feito aqui nas linhas 12 e 13. Ele está deslocando os ponteiros que apontam para os filhos, tá? Deslocando para a direita. Então olha só aqui, ó. Agora o que está faltando? Eu deslocar as chaves, né? Que estão no meu vetor aqui nas chaves de x. Eu tenho que deslocar todas elas para a direita também para inserir um elemento do nó filho que subiu. E isso é feito aqui na linha 15, nas linhas 15 e 16. Tá? Depois que finalizar isso, finalizar a cópia, o deslocamento das chaves, aí o que eu posso fazer? Eu posso copiar a nova chave, que antes estava no filho, eu posso copiar ela para o pai. Tá? Movendo, né, de cima para baixo, do filho para o pai. E em seguida atualiza a quantidade de elementos no nó pi. Né? Ele vai receber um elemento a mais, então n vai ser igual a n mais 1. E em seguida, nessas três últimas linhas aqui, a gente escreve esses três nós em disco. Né? Porque aqui, como eu
falei com vocês no início, a gente tem sempre que chamar essas funções de leitura e de escrita, sempre que fizer uma operação de leitura ou escrita, né, dos dados. Nesse slide a gente tem essa análise linha a linha que eu acabei de fazer com vocês, né, explicando cada linha. O que tem de importante aqui é o tempo de execução, tá? Que é θ de t. Por que é θ de t? Θ de t é quando, independente da entrada, ou seja, no pior caso e no melhor caso, a gente tem o mesmo tempo de execução. Nesse algoritmo, vamos olhar aqui o pseudocódigo. Essa aqui é a segunda parte, né? Vamos olhar a primeira. Na primeira parte, a gente tem as linhas de execução que vão ter maior custo, são as linhas 5 e 6 e as linhas 8 e 9. Né? Porque a gente tem um laço de repetição aqui. Nas linhas 5 e 6, o que vai acontecer? A gente tem um custo de execução, né? Tempo de execução, no pior caso e no melhor caso, igual, né? O de t. Né? No pior caso, O de t e no melhor caso, ômega de t. Então, o tempo de execução aqui fica θ de t. Essas duas linhas. Nas linhas 8 e 9 também, né? A gente vai ter tempo de execução θ de t, tanto no pior caso como no melhor caso. Na verdade, aqui é um pouco diferente, porque no melhor caso, esse laço não vai ser executado, porque essa condição, né, o se aqui na linha 7 vai ser falso, né? E essas linhas 8 e 9 não vão ser executadas. Mas o importante aqui são as linhas 5 e 6. O restante, olha só, o restante do pseudocódigo, a gente ainda tem aqui dois laços de repetição. Esse aqui ele vai ser executado o número de vezes, né, que vai ser igual à quantidade de elementos que vai ter no vetor. Né? A gente não sabe, o vetor presente no nó. A gente não sabe exatamente quanto vai ser, né, no pior e no melhor caso. Mas o importante aqui, nesse algoritmo, são aquelas linhas, né? Essas linhas 5 e 6 que vão ser ter o maior custo. Então a gente considera essas linhas. Por isso que o custo desse algoritmo é θ de t. Tá? Porque, as outras linhas vão ter um custo de execução menor que θ de t. E na análise assintótica a gente leva em consideração só o maior valor. Né? Mais algumas considerações. Né? A chave aqui ela vai ser sempre inserida num nó folha. Tá? E o crescimento dos nós, o crescimento da árvore vai ser para cima, né? Diferente da árvore binária de busca, que cresce para baixo. E a inserção, o que acontece? Quando a gente faz a inserção de um elemento, né, a forma mais simples seria a gente primeiro descer, né, na árvore, procurar a posição onde a gente vai inserir o elemento e em seguida ir dividindo os nós de baixo para cima. Né? Mas nesse caso a gente teria um custo dobrado. Por quê? Porque primeiro eu ia percorrer a árvore inteira, chegar no final e, no pior caso, eu ia ter que voltar, né, do final da minha árvore para o início, dividindo os nós. Né? Então o custo aí seria dobrado. Aí uma forma de resolver, de melhorar esse algoritmo é, ao invés de esperar eu chegar lá no final da minha árvore e depois voltar a dividir os nós, não. Eu já divido em um único passo. Ou seja, quando eu estiver descendo, né, caminhando na árvore de cima para baixo, toda vez que a gente encontrar um nó que está cheio, ou seja, que contém o limite máximo de chaves, a gente vai pegar e já dividir ele. Então, dessa forma, a gente vai ter uma melhora aí no tempo de execução. Tá? O número de acessos ao disco vai ser o seguinte: toda vez que a gente acessar um nó dessa árvore, né, a gente vai percorrer a árvore de cima para baixo. Toda vez que a gente acessar um nó, a gente vai ter que fazer uma consulta no disco, né, porque os elementos dos nós estão armazenados na memória secundária. Então, o custo aqui, a quantidade de acessos ao disco, vai ser igual à altura da nossa árvore, que é igual a O de log de n na base t. Tá?
que mais que a gente tem de importante? O tempo de processamento do algoritmo de inserção, que é O de T vezes H, tá? Sendo que a altura aqui é igual a log de n na base t. Tá? Então está faltando um t aqui, tem um errinho nessa fórmula. Né? É t log de n na base t. Tá? Ao descer da árvore, da raiz em direção à folha, a gente vai dividir os nós cheios, que é aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que a gente encontrar um nó que já está cheio, a gente divide ele antecipadamente, para não ter que depois ficar voltando. Tá? Agora aqui a gente tem aquela outra função que a gente viu, era uma função auxiliar, né? Que divide um nó filho. Agora vamos ver a função que vai realmente inserir um nó. Então essa função ela vai receber um ponteiro para a árvore e a chave que vai ser inserida, né, nessa árvore. Então olha só, o que vai acontecer. Aqui a gente vai ter duas funções auxiliares. A função que a gente acabou de ver, que divide um nó filho, e a função inserir num nó que não está cheio, tá? Que a gente vai ver mais nos próximos slides. Mas aí olha só o que vai acontecer. Nessa função a gente tem dois casos base. Tá? É uma função que vai chamar outras funções, mas ela tem dois casos base. O primeiro caso base é o seguinte, é se o nó está cheio. Tá? Então se o nó que eu quero inserir o elemento está cheio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou dividir ele, que é o que está sendo feito aqui. Então eu aloco um novo nó, tá? A raiz vai apontar para esse novo nó não vai ser um nó folha, né? E o que vai acontecer? Eu vou pegar e dividir esse novo nó, esse nó que eu estou chamando aqui de S. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar dividir o nó e em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e inserir, né? Como eu dividi os dois nós, nenhum dos dois nós mais vai estar cheio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e inserir um novo elemento na raiz, que aqui eu estou chamando de S. Tá? Vou inserir a chave K na raiz S, né? Que vai ser a nova raiz. Agora, se a minha árvore não estiver cheia, ele vai cair na linha 11 aqui. Né? Se o meu nó não estiver cheio, ou seja, ele tiver uma quantidade de chaves menor que 2t menos 1. Aí o que vai acontecer? A gente vai chamar a função que insere um elemento, a chave K, nesse nó raiz. Tá? Então aqui tem a explicação exatamente dos dois casos que eu comentei. Caso seja encontrado um nó cheio e caso seja encontrado um nó não cheio. Agora vamos ver a função que vai inserir a chave K num nó que não está cheio. Tá? O que vai acontecer? Olha só, a gente vai ter, nessa função ela vai receber um nó raiz x e a chave K que vai ser inserida nesse nó. Então, olha só, a gente tem dois casos. O primeiro caso é se o nó que eu estou inserindo essa chave, se ele é um nó folha. Né? Lembrando que a gente só insere elementos no nó folha. Por quê? Se for um nó folha, tudo bem. Eu vou ter que inserir a chave, né, nesse nó. E lembrando que esse nó não está cheio. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Ali tem um vetor. A gente vai ter que deslocar as chaves existentes nesse vetor para a direita. Né? É isso que está sendo feito aqui na linha 5. E eu vou ter que inserir a nova chave nesse vetor, que é o que está sendo feito aqui na linha 7. Tá? Então primeiro a gente desloca as chaves para a direita, que é o que está acontecendo aqui nas linhas 4 até a linha 6. E na linha 7 ele insere a nova chave na posição correta dentro do vetor. Né? Então o número de elementos aqui aumentou, então a gente atualiza o valor de n. Em seguida escreve os dados desse nó na memória, né? Na memória secundária, aqui no caso, chamando essa função diskwrite. Agora, se o meu nó não for um nó folha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar a função ainda, vou ter que encontrar o nó, né? Vou ter que encontrar o nó que eu vou inserir, porque a gente só insere elementos no nó folha. Então eu vou ter que percorrer aqui a árvore em busca da posição correta. Então olha só, o primeiro passo eu vou caminhar dentro desse vetor para descobrir qual que seria a posição ali, né? Que essa nova chave se encaixa, essa
nova chave K. Então eu encontro a posição e a partir do momento que eu encontro a posição, o que eu vou fazer? Eu vou ler o ponteiro, né, que aponta para o nó filho dessa posição. Então é isso que está sendo feito aqui, ó, na linha 14, né, porque eu tenho que caminhar na árvore para encontrar a posição correta. Então na linha 14 ele vai ler os dados desse novo nó filho, né, que está armazenado na memória secundária. Então a gente lê esses dados e na linha 15 eu ainda verifico se esse nó está cheio. Por que eu faço essa verificação? Eu só faço essa verificação porque toda vez que a gente encontra um nó cheio, a gente já divide ele. Então é isso que está sendo feito aqui. A gente já divide enquanto está caminhando de cima para baixo. Tá? Então isso é uma forma, esse trecho aqui das linhas 15 até a linha 18 já é uma forma de melhorar o tempo de execução dessa função. Tá? Aqui na linha 16 eu esqueci de traduzir a função, né? B3 split child, que é a função que a gente viu anterior, tá? Que é essa aqui, ó, divide filho. Tá? Árvore B divide filho. E como ele não encontrou um nó folha, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função recursivamente passando agora um nó filho, né? O nó que está na posição I, o ponteiro que está na posição I. Tá? Então esse algoritmo, todos os algoritmos aqui dessa aula são adaptados lá do livro do Cormen, tá? É a mesma ideia que tem lá. E vocês podem ver, no livro tem uma explicação muito mais detalhada aqui. Então olha só, aqui tem a explicação que eu acabei de fazer para vocês, né? A função auxiliar insere a chave K no nó X, né? Ou seja, a gente está assumindo que esse nó não está cheio. Então essa função tem dois casos. Verifica, o primeiro caso é quando ela encontra um nó folha, ou seja, vai inserir a chave K no nó X. Caso contrário, né, ela tem que caminhar na subárvore para encontrar a posição, ela tem que encontrar um nó folha. Né? Mas ela caminha e toda vez que a gente encontra um nó que já está no limite de chaves, a gente já divide ele, tá? Antecipadamente. Agora aqui a gente tem um exemplo. Tá? Olha só. A gente tem essa árvore inicial tem ordem t igual a 3. Tá? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Um elemento, a gente tinha essa árvore inicial, então o elemento 2 foi inserido. Tá? Na árvore de grau 3, o que vai acontecer? A gente pode ter, né, t-1, t-1 chaves, é o valor mínimo, até 2t-1 chaves, que é o valor máximo. T-1 é 2 e 2t-1 vai dar 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então a gente pode ter, né, no mínimo, deixa eu anotar aqui, no mínimo a gente pode ter, no mínimo, 2 elementos, 2 chaves, e no máximo a gente pode ter 5 elementos. Tá? A letra aqui vai ficar horrível porque eu estou usando o mouse aqui. No máximo 5 elementos, mas é só para a gente lembrar. No mínimo 2, no máximo 5. Tá? Então todos os nós aqui inicialmente eles estão dentro dessa faixa. Olha só, aqui a gente tem no mínimo 2 chaves e aqui a gente tem o máximo, que são 5 chaves. Quando eu inserir 2, não vai alterar em nada as restrições. Quando eu inserir o 17, olha só o que vai acontecer. O 17 vai ser inserido aqui, né? Nessa posição, nesse nó. Aí o que vai acontecer? O 17, quando eu inserir o 17, esse nó vai ultrapassar o limite máximo, que são 5 chaves. Aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dividir o nó. Tá? Então vai dividir esse nó em 2 e o elemento do meio vai para cima. Tá? Então o elemento do meio vai para o nó raiz. Então no caso aqui vai ter o 17 aqui, 18, 19, 20, 21, 22. Tá? Aí a divisão do meio aí depende de como é feita a implementação. Tá? Então no caso aqui, o nó filho da esquerda vai ficar com 3 elementos. E o nó filho da direita vai ficar com 2 elementos. Então a gente vai ter esses dois aqui, mais o 17, né? E esses dois aqui vão para a direita.
Aqui vai ter o 17, que ele vai ser inserido, né? E o 20 vai para cima, né? O 20 vai ser inserido no nó pai. Então, dessa forma, esse nó vai ser dividido, né? Então, vai ficar 17, 18 e 19, contando já com o novo nó que foi inserido. 21, 22 vão ficar no nó da direita. E o nó do meio, a chave do meio, que é o 20, vai subir, tá? Para o nó pai. Pessoal, é o seguinte, tem um erro aqui nesse meu slide, tá? Então essa árvore inicial aqui, ela tá errada. Eu vou desenhar de novo o grafo aqui, a árvore, para que vocês possam ver. Considerando então essa árvore inicial, tá? Que eu desenhei aqui, digamos que a gente queira inserir o elemento 12, né? Então o que vai acontecer? 12 vai ser inserida aqui, nesse nó. Como esse nó está dentro do limite, né? Então não tem problema. Próximo passo é a gente inserir a chave com valor 6. Aí o que vai acontecer? 6 vai vir para esse nó aqui, né? E esse nó já está no limite máximo, que são 5 elementos. Então quando a gente inserir o 6, o que vai acontecer? Ele vai ficar além do limite, tá? Então ele vai, deixa eu desenhar aqui, ele vai ficar além do limite. Vou colocar o 6 aqui, né? Aí o que vai acontecer? A gente vai ter que dividir esse nó. Quando a gente dividir, a gente passa assim, né? Passa a metade da esquerda, a metade da direita e o elemento que está no meio aqui, que é o 3, vai subir, tá? Então, esse nó aqui, o nó da esquerda, fica com valor 1, 2. O nó da direita fica com valor 4, 5, 6. E o nó do meio vai subir, tá? E a gente vai ter essa árvore resultante. Aqui a gente tem uma animação onde a gente pode visualizar a operação de inserção em uma árvore B. Tá? É importante a gente escolher aqui max degree igual a 4, que aí a gente vai ter uma árvore B com ordem, né, T igual a 2, tá? Que é a ordem mínima. Se a gente escolher aqui a max degree igual a 3, é outro tipo de árvore, tá? Que a gente não vai ver aqui. Então a gente tem essa árvore inicial, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A gente tem essa árvore inicial, tá? Como a gente pode ver, todos os nós folhas eles estão no mesmo nível, é uma árvore B, né? O número mínimo de chaves numa árvore de ordem T igual a 2 é 1, a quantidade mínima, e o máximo são 3, né? Então olha só, a gente tem nós com 1, com 2 chaves e com 3 chaves. O que vai acontecer? Quando a gente inserir, por exemplo, vamos inserir um elemento aqui, de um caso mais simples que tem. Vamos inserir um elemento nesse nó. Então, nesse nó, a gente pode inserir um elemento maior que 10 e menor que 32. Né? Então, um elemento maior que 10 e menor que 32, vamos inserir o 30. Então, o que vai acontecer? Nosso algoritmo vai buscar a posição correta, então ele vai verificar que a posição correta é nesse nó e em seguida ele tem que posicionar a chave 30 dentro desse nó, né? Então ela vai ficar depois do 22. Olha só. Buscou a posição, encontrou o nó, né? E inseriu o 30 nesse novo nó. Agora vamos inserir... como esse novo nó estava dentro do limite, ainda está dentro do limite máximo, então não teve nenhuma mudança estrutural na nossa árvore B. Tá? Mas, por exemplo, se a gente inserir um elemento, né, uma chave nesse nó aqui, esse nó, o que vai acontecer? Né? Esse nó vai ficar com 4 chaves e isso vai alterar o limite máximo, né? Já vai ultrapassar o limite máximo de chaves dentro de um nó. Aí o que vai acontecer? Digamos que a gente tem que inserir uma chave aqui menor que 10, né? Para vir para esse nó. Então vamos inserir aqui a chave com valor 8. Tá? Então quando a gente inserir a chave com valor 8, primeiro ele vai procurar a posição menor que 32, então ele vem para a esquerda, menor que 10, então ele vem para a esquerda. Né? Então ele vai posicionar o 8 aqui entre o 5 e o 9. Né? Aí o que vai acontecer? Vai precisar ser feita uma divisão desse nó. Então esse nó vai ser dividido em 2 e o elemento do meio vai para o nó pai, tá? Que é esse aqui. Então esse nó
com valor com a chave 10, ele vai receber mais um elemento. Como esse nó vão ter 4 elementos, não tem como a gente saber qual que vai ser o elemento que vai subir, porque aí vai depender da implementação, tá? Mas a gente já vai saber aqui que uma das chaves vai subir. Então, olha só, vai para a esquerda, né? Ultrapassou o limite, fez a divisão. No caso aqui, a implementação fez com que a chave com valor 5 subisse, né? E houve uma mudança estrutural aqui, porque foi criado um novo nó, tá? Um nó com valor 1 e um nó com valor 8 e 9. Agora vamos ver uma inserção um pouco mais complicada. Olha só o que vai acontecer. A gente tem, nesse último nó aqui, esse nó ele já está no limite máximo de chaves, né? Se a gente inserir uma chave nesse nó, ele vai enviar o elemento do meio para o nó pai. O nó pai ele já está também no limite, né? No limite máximo. O que vai acontecer? Ele também vai enviar um nó para o nó pai, que é o nó raiz. Então o nosso nó raiz vai ficar com 2 chaves, né? E consequentemente aqui vai ter uma divisão também, tá? Seguindo a mesma ideia. Então aqui todos os nós eles vão passar por uma divisão. Tanto esse aqui, que aí vai mandar um nó para cima, esse aqui também vai passar por uma divisão e mandar um nó para cima. Então, para inserir um elemento nesse nó, tem que ser um elemento maior que 76. Então vamos inserir o elemento com valor, a chave, né? O elemento com chave 79. Tá? Então ele vai vir para cá, que é maior que 76. E, olha só, veio para cá e o elemento que está no meio vai subir. No caso aqui, ele subiu 84. Né? Aí aqui subiu 65. Então houve uma mudança estrutural mais brusca aqui, né? Mais agressiva, porque esses nós foram divididos, esse nó também foi dividido. Tá? E agora nosso nó raiz ficou com 2 chaves. Nesse vídeo a gente viu como que é feita a inserção, né, de chaves nas árvores B. E no nosso próximo vídeo a gente vai ver a operação de remoção, tá? Então muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.